Então, agora a gente vai dar continuidade, iniciando com o capítulo 43. Lembrando, no capítulo anterior, a gente viu os irmãos de José indo para o Egito para comprar trigo. E eles não reconhecem José, que trata eles como espiões, ele trata eles com rispidez. E José mantém Simeão como prisioneiro e exige que tragam Benjamim até ele, porque ele tem uma certa desconfiança de que talvez eles eliminaram Benjamim como tentaram eliminar ele no passado. Então vamos iniciar a leitura do capítulo 43. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: Voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Enquanto havia comida, ninguém mais tocou no assunto de levar Benjamim para o Egito, e Simeão ficou lá esquecido, coitado. Mas uma hora a despensa ia ficar vazia novamente. Mas Judá lhe disse: O homem nos advertiu severamente: Não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Rubem, que havia falhado na tentativa de convencer o pai a levar Benjamim, agora Judá toma a frente, e ele relembra as advertências que o governador do Egito deu para eles da última vez que estiveram lá. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: Não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou: Por que me causam esse mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? Jacó aqui ele tá em negação, ele tenta arrumar um motivo, colocar a culpa nos filhos de tudo isso que está acontecendo. Eles responderam: Ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou: O pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Eles não estranharam o fato de José fazer tantas perguntas, e lembrando que José se apresentou para eles com o nome egípcio que ele recebeu. Provavelmente ele se apresentou como Asenat Paineia, esse nome egípcio que ele está usando desde que se tornou governador. Então Judá disse a Israel, seu pai: Deixe o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto de minha vida. Então aqui a gente vê que Judá apresenta uma proposta diferente de Rubem, que Rubem queria colocar os filhos como garantia. Judá, nesse momento, coloca a si mesmo como garantia. E aqui no versículo 10, como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então, com a fome batendo a porta, seria a melhor proposta essa que Jacó recebeu. Jacó estava tão obcecado por proteger Benjamim que ele estava arriscando matar toda a família de fome. E o amor dele por Benjamim impedia ele de ver o sofrimento de toda a família, inclusive de Simeão, que ficou lá preso, esquecido no Egito durante todo esse período. Boa noite, pessoal. Chegou, a gente está no capítulo 43, agora a gente vai iniciar o versículo 11. Então, Israel, Obrigado. seu pai disse: tem que ser assim que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos de nossa terra na bagagem e leve-nos como presentes ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Então a fome venceu a relutância do velho Jacó. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Jacó está usando a mesma estratégia que ele usou anos atrás para aplacar a ira de Esaú, e mandar bons presentes para o governador do Egito, e mandar também o dobro do que eles haviam pago de trigo da última vez que o dinheiro voltou com eles. Ele era rico, mas a colheita e os rebanhos não estavam prosperando, e logo ia tudo isso perecer. Então, peguem também o seu irmão e voltem com ele. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. É interessante que aqui ele nem menciona o nome de Simeão, é o outro irmão. Enfim, pressionado pelos filhos e com a fome novamente batendo a porta, Jacó aceita que leve Benjamim até o Egito. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, a prata em dobro, e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles,
disse o administrador da casa. Leve esses homens à minha casa, matem um animal e prepare-o, eles almoçarão comigo ao meio-dia. Então, em meio àquele monte de caravana que vinha comprar trigo e cereal no Egito, José reconheceu Benjamim. Ele era muito pequeno quando eles se viram da última vez. E como ele foi administrador da casa de alguém durante um tempo, agora José tinha o próprio administrador dele. E aqui também não é dito que animal que seria morto na refeição, mas futuramente a gente vai ver que os egípcios não viam com bons olhos a criação e o consumo de gado. Talvez ele tivesse mandando abater uma cabra ou, mais provável, um ganso ou um pato, que era a refeição mais comum no Egito naquela época. Ele fez o que lhe fora ordenado e levou-os para a casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida da nossa bagagem na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tomar-nos escravo e tomar de nós nossos jumentos. Então, eles ficaram com medo, porque ser levado lá para um ambiente particular, para a casa de José, eles poderiam ser eliminados lá sem ninguém ver. Era uma emboscada, uma cilada, Bino. Provavelmente foi o que pensaram. Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram a entrada da casa. Então, eles travaram antes de entrar na casa, já puxaram o freio de mão ali e começaram a querer dar justificativa. Ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida. Mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossa bagagem e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Diante da honraria de serem convidados para a casa do governador, eles agem com desconfiança. Eles têm a lente manchada pela culpa, e um dos medos era acontecer com eles exatamente o que eles fizeram com José anos antes. O coração culpado deles vê maldade até mesmo nos atos de bondade que são feitos. Fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu o tesouro em sua bagagem. Porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou na presença deles. Pouco se sabe sobre esse administrador da casa de José, mas o que se sabe é que ele conhecia o Deus de Israel. No original, ele cumprimenta eles com o Shalom, com a saudação comum dos hebreus. E enquanto os filhos de Jacó estavam tentando racionalizar, relativizar o motivo do dinheiro ter aparecido na bagagem deles, o servo aponta para um ato de Deus. E certamente o administrador conhecia todo o plano de José, tudo que José fez, sabia que foi José que colocou lá na bagagem. E aqui ele também devolve o irmão que estava preso para junto deles. Eles veem que ele está vivo, que ele está bem, e se reuniram novamente. Em seguida, os levou à casa de José. Deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para seus jumentos. Lavar os pés naquela época era a maior expressão de hospitalidade para uma pessoa que era recebida na casa. Ainda mais eles que viajaram esses 400 quilômetros usando sandália, deveriam estar com o pé bem sujo. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Novamente, a gente vê o sonho de José se cumprindo, os irmãos se curvando diante dele. Ele perguntou: como passavam? E disse em seguida: como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem falaram? Ainda está vivo? José mudou aquela postura dele, que ele tinha de rispidez, de dureza com eles, agora para uma postura mais cordial, mais de gentileza, de hospitalidade. Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor, vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: esse é o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Então, José abençoou o caçula, vendo ele depois de tantos anos. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se a sair à procura de um lugar para chorar, e entrando em seu quarto chorou. Ao ver Benjamim, deve ter trazido a memória de José da casa dele, o pai, a traição dos irmãos, deve ter passado um filme na cabeça dele nesse momento, e ele deve ter saído correndo dali do recinto para chorar escondido, para eles não verem ele chorando. Depois de lavar o rosto, saiu e encontrou-se e disse: sirvam comida. Passado toda a emoção, ele se recompôs, deve ter retocado aquela maquiagem egípcia dele e novamente interpretar o personagem do governador do Egito diante deles. Serviram a ele separado dos seus irmãos
e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Então, na cultura egípcia, as castas obrigavam a existir essa distinção entre a nobreza, a plebe, e os demais egípcios comeram separados dos convidados. Foram colocadas 3 mesas ali, uma mesa onde José ficou com toda a comida, com todo o buffet, uma mesa onde os egípcios ficaram e uma mesa onde os irmãos dele ficaram. E eles eram separados pelo fato de que os hebreus pastoreavam e comiam carne de gado. Isso para eles era uma abominação. Heródoto, lá no livro dele, Antiguidade, menciona essa separação que os egípcios faziam na hora das refeições. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Os irmãos de José devem ter ficado completamente espantados ao ver que as cadeiras deles foram colocadas por ordem de idade, do mais velho para o mais novo. Como poderia o governador do Egito saber esse detalhe acerca deles tão preciso? Então lhes serviram a comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Então, como eu falei, foram 3 mesas para o banquete e José sozinho na mesa que estava no centro, em um local mais alto, um estrado mais alto. E aqui a gente vê que José deu 5 vezes mais para Benjamim para observar a reação dos irmãos. Os irmãos iam ficar com ciúme, iam repreender ele, como eles iam olhar para ele diante disso. E, ironicamente, é interessante que a última vez que os irmãos comeram juntos, eles estavam sentados juntos e José estava abaixo deles, lá num poço, aprisionado. E agora José estava diante deles, no local mais alto, reunido com eles em um local de destaque nesse momento. O mundo girou ali, deu volta para eles nesse momento. E esse foi o capítulo 43. Até aqui, alguma pergunta? Vamos adiante, que após o banquete, todos cumpriram com a palavra, como eles tinham cumprido com a palavra de levar Benjamim até o governador do Egito, era hora deles voltarem para casa. E agora a gente vai iniciar o capítulo 44. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar, e coloquem a prata de cada um na boca de sua bagagem. José estava prestes a fazer um outro teste com os irmãos. Ele preparou todo o plano logo depois do banquete. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme suas ordens. Dessa vez, além dele devolver a prata, como da outra vez, ele ia simular que foi roubado. A intenção inicial era ver a reação dos irmãos com Benjamim, se eles iam tratar ele com dureza ou defender ele. Era mais um teste que José ia fazer. Assim que desposou a manhã, despediram os homens com seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador de sua casa: vá atrás daqueles homens e, quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Então, o plano dele era acusar eles de furto. Não é esta taça que o meu senhor usa para beber e fazer adivinhações? Vocês cometeram uma grande maldade. É interessante esse detalhe, porque naquela época existiam várias práticas adivinhatórias, dentre elas uma chamada hidromancia, que consistia em colocar um recipiente com água e depois jogar vinho ou óleo e observar os padrões que iam se movimentando para tentar interpretar a partir dos padrões do futuro. Mas com certeza José não fazia isso, ele estava interpretando, simulando ser um egípcio com os irmãos, e até mesmo para eles acreditarem que ele possuía algum poder de adivinhação, causar um temor místico neles nesse momento. Então eles alcançou, repetiu-lhes essas palavras. Então o administrador foi até eles, cumprindo o combinado, fez toda a encenação. Certamente ele levou uma tropa de soldados também para tornar a situação mais tensa. Mas eles lhe responderam: por que o meu senhor diz isso? Longe de nós, seus servos, fazerem tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca de nossa bagagem. Como roubaríamos a prata e o ouro da casa do seu senhor? Então, para provar a honestidade, eles devolveram todo o dinheiro, eles lembram todo o incidente que houve da outra vez, do dinheiro que eles trouxeram de volta, para tentar provar que eles não tinham má intenção nenhuma nesse momento. Se algum de seus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. Eles tinham tanta certeza de que eram inocentes que
colocar a liberdade de todos eles em jogo e condenar à morte quem tivesse com o copo roubado. Ele disse: concordo. Somente quem for encontrado com ela será meu escravo. Os demais estão livres. O administrador concordou, mas ele estabeleceu os próprios termos dele, certamente orientado por José para agir dessa forma, para ver a forma que eles iam tratar Benjamim quando a taça fosse encontrada. Cada um deles descarregou depressa a sua bagagem e abriu-a. O administrador começou a buscar desde a bagagem do mais velho até o mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Eles ficaram muito tristes. O ato de rasgar as vestes era um ato de extremo lamento, de extrema dor no Oriente Antigo. E ao invés de abandonar Benjamim, eles seguem de volta para o Egito acompanhando ele. Eles não largaram o irmão. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram ao chão perante ele. José já sabia tudo o que ia acontecer, então ele ficou esperando na casa dele. A ideia de fazer isso tudo na casa era não expor os irmãos a público. A população egípcia não vê o que estava acontecendo. E aqui a gente vê a terceira vez que os irmãos se curvam para ele. E José lhes perguntou: o que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder de adivinhar? E aqui a gente vê interessante que Judá está sendo colocado à frente. A gente vai ver que ele está começando a assumir uma liderança e José está acusando eles de traição e ainda simulando que ele realmente tem algum poder sobrenatural. Respondeu Judá: o que diremos ao meu senhor? O que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa de teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado a taça. Judá entende que não tem como se defender, as evidências, todas as provas estavam contra eles, e ele revela que Deus descobriu a culpa deles, uma consequência do que eles fizeram anos atrás. Ele rejeita a proposta de ficar só Benjamim retido ali e oferece a liberdade de todos como condenação por esse ato. Disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa, somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa de seu pai. E José insiste que só Benjamim fique. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: por favor, meu senhor, permite-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo. Embora sejas igual ao próprio faraó, meu senhor perguntou a estes seus servos se ainda tínhamos um pai e algum outro irmão. E nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu na velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou a seu pai e o ama muito. Então disseste a teus servos que o trouxessem a ti para que seus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos a meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso fizesse, seu pai morreria. Todavia disseste a teus servos que, se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, meu pai, contamos-lhe o que o Senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só podemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi, eu disse, com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal acontecer, a tristeza que me causarão fará com que meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto de minha vida. Então, Judá repete todo o incidente que, desde que José organizou lá na primeira ida deles para o Egito para trazer Benjamim, e informa que garantiu para ele, para o pai, que ele ia garantir a segurança do irmão e que também não suportaria ver o pai sofrer a perda de mais um filho. Por isso agora peço-te, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem, e permite que ele volte com seus irmãos. Então aqui a gente vê, esse aqui é o ápice do capítulo 44. Judá se oferece para ficar como escravo no lugar de Benjamim, o mesmo Judá que anos antes sugeriu a venda de José. A gente vê uma mudança.
Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não, não posso ver o mal que sobreviveria ao meu pai. Ele novamente justifica que não suportaria ver o pai sofrendo essa dor. E os irmãos de José, aqui nesse capítulo, a gente vê que passaram um teste proposto por ele. Ficou evidente que eles se redimiram, sendo homens justos e honestos, e amavam Benjamim e o pai. E eles estavam dispostos a abrir mão da própria liberdade em prol do irmão. E também esse capítulo é uma ilustração profética do que viria gerações depois de Judá, onde da descendência dele viria Jesus, que se colocaria no lugar de todos os pecadores e aceitaria o castigo a eles imputado, como Benjamim, que nesse momento quis ficar no lugar do pecador, Benjamim não, Judá, que ficar no lugar de Benjamim, que foi acusado de ladrão nesse momento, então Jesus futuramente se colocaria no lugar de todo culpado. É uma ilustração profética que a gente vê aqui acontecendo. Como eu sempre digo, cada capítulo da Bíblia a gente vai encontrar algo que aponte para Jesus, e aqui está muito claro isso nesse momento, nesse ato de Judá. Até aqui, alguma dúvida? Então vamos adiante. Vamos iniciar a leitura do capítulo 45. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: Façam sair a todos. E assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Então esse capítulo ele já inicia em continuidade com o acontecimento do capítulo anterior. José mandou todos saírem da sala e ficar só ele e os irmãos no recinto. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Esse foi um choro reprimido por anos, foi tão alto que os empregados que tinham se retirado do local e estavam nos outros compartimentos da casa conseguiram ouvir, e logo alguém foi informar o faraó. Tem algumas traduções que dizem que o choro foi ouvido na casa do faraó, o que tecnicamente seria impossível. O fato que o faraó ouviu foi porque um informante foi até lá. As casas eram muito grandes, ele teria que chorar com alguns decibéis para ser ouvido até lá. Então disse José a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que nem conseguiram responder-lhe. Os irmãos de José ficaram tão impactados com a revelação que eles nem conseguiam falar. O Midrash, da tradição judaica, diz que eles chegaram a desmaiar nesse momento. O irmão que anos atrás foi dado como morto estava ali diante deles. O jovem de 17 anos que foi vendido como escravo estava ali com 39 anos e agora governava o Egito. Era um plot twist muito grande. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. E esse era o segredo que só José e os irmãos sabiam, a prova de que realmente era ele. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Não há recriminação e nem acusação na parte de José. José entendeu que isso tudo fazia parte de um plano maior de Deus para que todas as vidas fossem salvas. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Então, não tinha passado nem metade desse período de vacas magras ainda. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. José era consciente da promessa de Deus a Abraão de que da descendência deles viria o Messias, e a vinda dele do Egito foi para preservar essa linhagem, preservar essa descendência. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Nas traduções da Almeida está escrito que ele foi colocado como pai do faraó, mas a função mais correta seria essa, de grão-vizir ou administrador. E esse era o plano de Deus, sendo executado através dos atos de maldade dos irmãos de José. A mão de Deus é soberana, ele consegue converter o mal em bem e tudo correr para que o plano dele se concretize. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: Assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá e não te demores. Então José instruiu os irmãos a avisarem o pai que ele ainda estava vivo e governava o Egito, e com isso para que toda a família se mudasse para lá. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, e as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens.
José até mesmo escolheu um lugar para a família morar. Gozen, que era uma região no delta do Nilo, uma região muito fértil, ideal para a atividade pastoril dos hebreus. E, além disso, ela não era no centro urbano e pagão egípcio, não iam se misturar com a cultura egípcia morando ali. E é interessante que a arqueologia cada vez mais contribui para provar que tudo isso daqui é verdade, porque existem registros egípcios da época de decretos reais permitindo a vinda de estrangeiros para morar naquela região. E também existe uma pintura na tumba de um faraó chamado Knototep, que retrata homens de barba longa, que os egípcios não tinham barba, eles sempre tiravam a barba, e com roupas coloridas, se dirigindo ao Egito com caravana, com bois, com vários apetrechos. Acredita-se que era uma representação dessa migração dos hebreus dessa época. Eu até vou anexar essa imagem lá no material nosso para depois vocês poderem ver. Eu tenho a reprodução dela original e ela restaurada para ver claramente que tem egípcios com cabeça raspada, sem barba, com roupa branca, e os hebreus ali barbudo, de roupa colorida, se encontrando. É claramente essa migração para o Egito. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Então ele garante sustento de toda a família durante esse período de crise. Vocês estão vendo como seus próprios olhos o meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem ao meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Ele pede para eles contarem para o pai como o José é famoso, como ele é exaltado, como ele está em destaque no Egito. E o testemunho de Benjamim era muito, muito importante, uma vez que toda a verdade vinda à tona, o relato dos irmãos passaria a ser duvidoso, talvez Jacó não acreditasse neles. E se Jacó não acreditasse neles, ele certamente ia acreditar em Benjamim. Então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Então esse foi um momento de reencontro, de reconciliação. Toda aquela dor do passado e a culpa foram apagados ali, naquele momento, naquele abraço. E só depois disso, desse perdão, é que eles conseguiram recobrar o fôlego e voltar a falar. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. O faraó e a corte tinham tanto respeito por José que essa notícia deixou todo mundo, toda a corte muito feliz, saber que José reencontrou a família, encontrou os irmãos depois de tantos anos. Disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e sua família. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar da fartura da terra. Então, essa que seria uma viagem de aproximadamente 400 quilômetros, levando 10 a 15 dias, e apesar de eles estarem no segundo ano de crise, vindo mais 5 ainda, o faraó estava garantindo todo o sustento deles, mostrando uma generosidade muito grande para a família de José, trazendo honra a quem tem honra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazer as mulheres e os seus filhos e seu pai. Não se preocupem com seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Então, os hebreus que não conheciam carruagem, só usavam boi, burro e cavalo de carga, iam ver carruagem pela primeira vez, e a família de José não ia precisar trazer nada de casa, pois eles iam ganhar tudo no Egito. Seria como hoje alguém ganhar um apartamento novo e não precisar trazer uma batedeira, um liquidificador, uma televisão, porque ia ter tudo novo dentro de casa. É mais ou menos isso que o faraó estava oferecendo para a família de José. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. E cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo e pão e outras provisões para a viagem. Então José deu toda a provisão para eles consumirem durante a viagem de ida e volta. E além disso, deu veste nova para todos. Como a gente viu lá na parábola do filho pródigo, creio que todo mundo conhece, a veste nova tem um significado muito importante, ela remete a uma vida nova. Lembrando que os irmãos de José rasgaram a veste dele no momento em que traíram ele, e ele estava recebendo uma veste nova, uma vida nova. E o presente de Benjamim era bem mais generoso, valia mais do que o copo que supostamente ele furtou, e muito mais do que o valor que José foi vendido para o Egito como escravo. Quem lembra quanto é que ele foi vendido? Foi vendido por 20 moedas de prata, e aqui quanto é que ele está dando? 500. E segundo o Midrash, na tradição judaica, os 5 trajes dados a Benjamim
também seria um aceno profético para as 5 vestes que Mordecai usaria no livro de Esther. A gente sempre vê uma conexão entre o passado e o futuro na Bíblia. Só Deus mesmo para conseguir guiar, escrever isso. Depois despediu-se dos seus irmãos e, ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. É engraçado isso. Ele deve ter falado isso porque, apesar de ter ocorrido perdão entre eles provavelmente, nesses 14 dias de viagem, ia ter tempo para um ficar querendo culpar o outro do mal que fizeram a José. Ou também discutir como eles iam contar essa notícia para José, qual é a desculpa que dariam para José, não, desculpa, para Jacó, de que José estava vivo todos esses anos. Assim partiram do Egito e voltaram ao seu pai Jacó na terra de Canaã. Eles deram notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou, não podia acreditar neles. Jacó, nessa época, estava morando lá em Hebron, e primeiramente ele deve ter ficado feliz ao ver Benjamim e Simeão voltando. E não se sabe como eles contaram, se eles contaram ou não o que fizeram para José, mas a primeira reação de Jacó foi ficar incrédulo, não acreditar muito. Mas quando relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, e ele vê-lo antes que eu morra. Então, ao ver as carruagens egípcias, é que ele deve ter realmente caído a ficha dele de que José estava vivo. O filho dado por morto tantos anos atrás, agora governava a nação mais poderosa da terra. E nessa conversa eles devem ter se lembrado dos sonhos de José, de como eles se cumpriram de fato. O espírito de Jacó, que tinha morrido com a notícia da morte de José, agora voltava a viver. E uma prova disso é que, a partir desse versículo, a gente vai ver sempre ele sendo chamado de Israel por Deus, não sendo mais chamado de Jacó. O nome dele, novo Israel, vai passar a valer aqui. Até aqui, tudo bem? Então, vamos adiante agora, capítulo 46, para fechar o estudo de hoje. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifício ao Deus de Isaac, seu pai. Então, Jacó deveria ser daqueles velhinhos apegados às suas panelas velhas, às demais bugigangas, porque, mesmo sendo orientado a não levar nada da casa dele para o Egito, ele reuniu todos os bens. E aqui a gente vê que ele já estava em Berseba, uma região em fronteira com o Egito, e uma região que os patriarcas Abraão e Isaac já tinham peregrinado. E aqui a gente vê que ele fez sacrifícios. Então, talvez ele tenha usado um dos altares erguidos anos antes por eles, ou ele reconstruiu um novo. E Lutero ainda defende que, nesse momento, Jacó pregou a vinda do Filho de Deus, nesse momento. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Então, Deus aceitou o sacrifício que ele ofereceu e veio falar com ele. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Então, ao contrário de Abraão, que foi para o Egito contrariando Deus, agora Jacó descia com a permissão de Deus para o Egito. E, de fato, a nação de Israel se tornaria tão grande no Egito, e futuramente seria vista como uma ameaça pelo próprio faraó. Mas isso é assunto para o próximo livro de Êxodo, que a gente vai ver daqui a 2 semanas. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Ao contrário da crença pagã de deuses locais que não podiam sair de sua região, Deus é soberano, e ele iria com Jacó para o Egito. Ele é onipresente, afinal. E ele confirma que Jacó vai morrer diante de José, José vai fechar os olhos dele, e ele vai voltar para essa terra. Como a gente vai ver no final do livro de Gênesis, Jacó vai ser sepultado ali, na mesma sepultura que Abraão comprou para Sara muitos anos antes. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Sendo assim, Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas, suas netas, isso é, todos os seus descendentes. Então, Jacó, convencido da verdade e conformado por Deus, sai com toda a família dele, com os rebanhos, com tudo que sobreviveu à fome. Ele tinha rebanhos ainda, apesar de tudo. E assim, a partir do próximo versículo, a gente vai ver um censo migratório da família de Jacó, categorizando cada filho por esposa. Lembrando que a poligamia não é algo projetado ou aprovado por Deus.
ela passou a ser praticada após a queda pela descendência de Caim. E Deus apenas suportou e fez com que, através desses erros humanos, os planos dele se cumprissem. Esses são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó, esses foram os filhos de Ruben. Enoque, Palu, Esrom e Cami, esses foram os filhos de Simeão. Gemuel, Jamim, Oade, Joaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Então aqui a gente vê que os filhos de Jacó, contrariando a ordem de não se casar com as mulheres de Canaã, eles se casaram com as mulheres daquela terra. Esses foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Esses foram os filhos de Judá, Er, Onã, Selá, Perez, Zelá. Er e Onã morreram na terra de Canaã. Esses foram os filhos de Perez, Esrom e Raum. Então, aqui a gente vê um destaque para Er e Onã, aqueles que morreram no capítulo lá de Judá e Tamar, do Levirato. Esses foram os filhos de Isacar, Tolá, Puá, Jazub e Simron. Esses foram os filhos de Zebulon, Sered, Elon, Jalel. Foram esses os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Seus descendentes eram ao todo 33. Então essa era a descendência de Jacó por Lia, 33 homens. Esses foram os filhos de Gade: Zefon, Ragi, Suni, Esbom, Eri, Arodi, Areli. E esses foram os filhos de Azer: Iná, Isvá, Isvi, Belias e a irmã deles Será. Esses foram os filhos de Belias: Eber e Malquiel. Foram esses os 17 descendentes de Zilpa, serva que Labão tinha dado a sua filha Lia, que deu a Jacó. Então, esses foram a descendência de Zilpa, 16 pessoas. Lembrando que Zilpa era aquela serva de Lia que, quando entrou aquela competição de quem tinha mais filhos com Jacó, as duas esposas começaram a empurrar as servas para ter filhos com ele também. Esses foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Esses foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Eli, Ros, Mupim, Rupim, Arde. Foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. Então, a descendência de Jacó por Raquel foram 14 pessoas. Os filhos de Dan foram Russim, esses foram os filhos de Naftali: Jazel, Guni, Gezer, Silém. Foram esses os 7 descendentes de Bila, serva de Labão, que tinha dado a sua filha Raquel a Jacó. Então, a descendência deles era só de 7 pessoas, era um pouco menor. Bila era a serva de Raquel, cada uma das esposas tinha uma serva. Todos que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 76 pessoas. Com mais os 2 filhos que nasceram de José no Egito, os membros da família de Jacó foram para o Egito e chegaram a 70. Então, Moisés aqui foi metódico ao contabilizar a descendência de Jacó que migrou para o Egito. Eles seriam contados aqui como 70, só os homens, não contando as esposas e as filhas, que não foram citadas, possivelmente passando de 100 pessoas. E se for somar os servos e servas, isso deve ter ser um número muito maior. Mas a intenção aqui de Moisés ao escrever isso é mostrar a origem das tribos de Israel, quem eram seus fundadores, e que Israel migrou para o Egito com uma pequena centena de pessoas, e 400 anos depois, ao cruzar o Mar Vermelho, eram milhões de pessoas. Mostrar como essa descendência cresceu. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ir a Gósen, quando chegaram lá. Então, Jacó já sabia que a liderança do clã passaria a Judá. Judá tomava a frente nesse momento. José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai, Israel. E assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçando a ele, chorou longamente. Então, José não esperou que eles chegassem até o Egito, ele foi ao encontro deles no meio do caminho. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então, aquela dor que bateu no velho Jacó por anos, agora estava sendo curada, ele estava podendo ver o filho depois de tantos anos. Então José disse a seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai vieram em Canaã para cá. Então, após recobrar as emoções, era a hora da estratégia. José vai orientar para eles o que eles devem dizer ao faraó para convencer a morarem nessa região ali de Gósen. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence.
Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar em que vocês trabalham, respondam-lhe assim: teus servos que dão rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Então José orienta os seus parentes a o que eles devem falar com o faraó, que eles são pastores. E por que a importância disso? No Egito, assim como na Índia, o gado é sagrado. Havia um deus egípcio chamado Apis, que ele periodicamente reencarnava em um boi, e criar o gado para consumo, para comer, era uma abominação para eles, era um sacrilégio. Então, por isso, o faraó só ia autorizar que eles morassem longe do centro urbano, para os egípcios comuns não verem esse tipo de prática. E 400 anos depois, isso ia fazer muita diferença, na hora que Deus fosse enviar as pragas para o Egito, porque em Gósen os israelitas iam ser poupados da maioria das pragas. Deus dando estratégia para José a longo prazo. Deus levanta as pessoas e coloca elas no local certo para a estratégia correta. Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo. Tudo certo? Então, esse foi o estudo de hoje. Rendeu bastante. Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai terminar esse livro de Gênesis, finalmente. E antes de finalizar, eu queria deixar uma palavra que diz muito a respeito desse final aqui, lá em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. A gente vê tudo isso fazendo sentido aqui, todo o plano dos irmãos de venderem José sendo utilizado para o bem, depois José tendo uma estratégia que 400 anos depois faria todo sentido, então Deus tecendo todos os fios condutores que muitas vezes a gente não vê, mas que lá na frente vai fazer sentido. Abraão, que foi prometido como pai de nações, que teve poucos filhos, é isso que acontece nos planos de Deus. Muitas vezes são tão grandes que a gente não consegue enxergar como um todo. Era isso então. Eu quero agradecer a todo mundo pela participação de hoje. Obrigado. Valeu. Uma boa noite, mano. Boa noite. Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Até Valeu, semana. Marquinhos. Até semana que vem. Um abraço. Obrigadão.